sou Juliano Kogo, bem-vindo ao meu canal. A gente está numa série de vídeos falando sobre a questão, nesse primeiro momento, de criatividade, e estava enfocando em cima de um livro que chama Vai Lá e Faz, do Thiago Mattos, VLEF. Eu vou trazer uma outra perspectiva agora que tem a ver um pouquinho com a gente, seres adultos, humanos adultos, tende a olhar para a criatividade. Então, quero primeiro que você pense, feche os olhos e pense, me dá uma habilidade ou algumas habilidades que são importantes para ser empreendedor nesta nova era. Fecha os olhos e pensa. Vamos lá. 1, 2, 3. Errou. Deve ter pensado análise estratégica, gestão de riscos, gestão de crises, até vamos pensar nesse momento de Covid que a gente está vivendo, gestão de pessoas, liderança. De trazer algo que é extremamente importante e desejado nos profissionais deste momento 4.0, inovação e criatividade. Então eu quero trazer um olhar um pouquinho diferente desse livro do Thiago Mattos, que é, agora vou embasar a minha fala num livro de um cara chamado Tom Kelly. E basicamente ele fala que essa questão de como é que a gente consegue, de certa maneira, voltar a ter um olhar de criança, que é aquele olhar apaixonado, curioso, que naturalmente entra em flow nas coisas, entra em naquele estado de espírito que não vê o tempo passar porque tu está brincando, aprendendo, e que a gente vem crescendo e basicamente tanto a escola quanto a empresa, elas vai nos tornando duros, elas vai... usa uma metáfora de um navio. O navio, quando tu coloca ele para rodar, para navegar, mais especificamente, ele está com o casco lisinho. À medida que ele vai entrando no mar, ele vai ficando no mar, ele vai criando crostas de crustáceos, de algas, e com isso ele vai perdendo a sua hidrodinâmica. Ele vai perdendo a capacidade de navegar fluido, porque ele foi trazendo cascas que não são dele, que são do ambiente. À medida que a gente consegue cada vez mais limpar essas cascas e deixar o casco liso, quer dizer que a gente está conectando com aquele nosso momento infantil. Eles pegam muito nesse livro que essa conexão é algo que vem de realmente desaprender a ser adulto, no sentido de conectar com aquele nosso eu infantil, onde a gente não tinha bloqueio, onde a gente não tinha literalmente aqueles nãos que o sistema nos dá. Vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo bem próprio da minha vida, que aconteceu comigo, se não me engano, segunda série. Eu estava lá na escola, no APA, Apolinário Porto Alegre, em Santiago, e tinha um colega chamado Polenta. O apelido dele era Polenta porque ele era loirinho, crespinho, e era um pouquinho gordinho, era fofinho, então era o Polenta. Inclusive, ele era filho da nossa professora, da tia Vera, que era quem dava a aula. Mas o Polenta, ele ia e voltava todo dia da aula comigo, a gente morava na mesma rua. Um determinado dia, aula de educação artística, a professora pediu para... não era a mãe dele, a professora pediu para desenhar um cavalo. Polenta desenhou. E na hora que foi analisar o desenho dele, os colegas, cara, isso não é um cavalo. Isso está muito feio, isso não tem nada a ver com um cavalo. Deu para ver na hora que o Polenta fez assim, ele murchou. Caiu, o beiço caiu. A partir daquele momento ele nunca mais foi o mesmo. Se enxerguem na vida de vocês quantas vezes vocês foram criativos e ao mesmo tempo tiveram algum olhar de fora dizendo para vocês que aquilo não era daquele jeito, que não estava certo, e que não podia ser assim, e que vocês estavam pirando na batatinha. A gente vem trazendo essas cascas de crustáceos para o nosso navio, e isso vai nos endurecendo, vai deixando com que a gente realmente não seja aquele adulto que preservou aquela criança na sua medida, sim, porque a gente sabe que como adultos a gente temos nossas responsabilidades, os nossos boletos, vamos chamar assim, a motivação guiada pelo boleto, mas ao mesmo tempo o bloquear esse olhar de criança que a gente tem é algo que muito o Tom Kelly traz nesse livro. Então, tendo como base que a criatividade também, se a gente vai entender, é realmente como um músculo, quanto mais a gente exercitar, mais ela se manifesta de uma maneira também espontânea. A gente tem que entender que ela parte de um olhar da gente sobre a gente mesmo, de se permitir, mas entender que cada passo como um passinho de bebê, saindo de um olhar que a gente pode ter para a gente hoje mesmo, de não sou criativo, para poder se permitir fazer, dar um passo para frente no sentido de
ter uma ação ou se permitir ter uma ideia no sentido de ser criativo, ela traz muito o olhar, voltando para o início da minha fala, onde eu falei de design thinking, tem a ver sobre o pensamento de design, onde tem por detrás uma abordagem, uma metodologia que se chama Human Centered Design, que é design centrado no ser humano. À medida que eu tenho design centrado no ser humano, eu vou olhar sempre para algo que faz sentido de eu entender muito as dores e os problemas de quem eu vou projetar. Isso quer dizer de o máximo possível exercer aquela tão difícil empatia de me colocar no lugar do outro para poder entender dele qual é realmente a dor. E a gente olhando para nós mesmos enquanto criativos, entendendo a nossa dor, de poder olhar e dar passinhos de bebê para cada vez poder avançar e nos soltar enquanto abrir possibilidades de lançarmos ideias ao mundo. No primeiro momento, os fatores técnicos, que é possível, é viável, temos tecnologia para fazer aquilo acontecer. Dá um exemplo bem prático. Se o YouTube tivesse despontado no início dos anos 2000, ele não teria acontecido porque a banda da internet não permitiria naquele momento fazer streaming. Então não seria possível ser executado. Existe um livro que fala sobre criatividade, que chama isso de possível adjacente, que está no limite daquilo que a gente faz, ter tecnologia para poder executar. O segundo ponto é a viabilidade econômica. Então, quer dizer, ele é viável tecnicamente, ao mesmo tempo eu consigo executar, e colocar ele para rodar vai me dar retorno financeiro que compense esse esforço. O terceiro é a questão de fatores humanos. Ele está realmente resolvendo um problema de uma dor do meu cliente. Eu consegui validar isso através de um olhar pelo meu cliente alvo, pela minha persona, pelo meu público alvo. Então ele está respondendo algo que é realmente existente. Eu não estou fazendo ele pelo meu gosto ou pelo gosto do meu chefe, ou por algo que movido por uma tecnologia simplesmente em que eu não entendi. Eu estou entendendo que realmente isso tem uma motivação através de dar conta de uma dor que existe. Bem importante entender que dentre esses três, o mais importante é realmente a questão dos fatores humanos. Por quê? Entender exatamente aquela dor vai fazer também eu desenvolver um produto que vai ter esse encaixe, e isso é o que vai realmente fazer o cliente ter motivação para me comprar. E ao mesmo tempo entender que essa solução ela é construída cada vez mais com um time multidisciplinar, trazendo expertises para dentro da empresa que são de várias áreas, não somente o olhar do engenheiro, o olhar do designer, trazer o cara que está na frente lá conversando com o cliente, o cara do telemarketing, o cara do chão de fábrica, trazer o presidente, misturar essas pessoas para compor uma solução co-criativa conjunta para realmente, de certa maneira, além de não deixar passar, ter essas contribuições de vários lados para construir realmente uma ideia que seja sistêmica, que dê conta deste olhar 360 sobre o problema. Para a gente finalizar, eu vou listar aqui os 7 pontos principais, resumir, deste método. O primeiro é a questão de pensamento criativo, de conseguir gerar possibilidades que estejam atreladas a essa dor. Segundo, então, é a empatia, que é de se colocar no lugar do outro para cada vez mais conseguir ler e realmente chegar no âmago, na essência da dor ou da necessidade do problema desse cliente. O terceiro ponto, então, se chama autoeficácia, que é recuperar aquela confiança criativa que a gente tinha na infância, no sentido de não nos bloquear, não nos auto-sabotar e deixar a coisa fluir, deixar essas ideias saírem, literalmente, como se permitir ter o olhar de curiosidade e de criança que a gente já teve e que foi matando. O quarto ponto é a questão de prototipação, entender que cada ideia ela não nasce pronta, e ao mesmo tempo não ficar segurando essa ideia para que ao momento em que a gente achar que ela está perfeita, lançar, e esse momento pode ser muito demorado. Então essa questão de prototipar rápido, produzir essa ideia e colocá-la para testar rápido e ir melhorando aos pouquinhos. É bem uma lógica de MVP de startup. Resolução de problemas. É a questão de entender que identificar, perguntar junto com o cliente e buscar essas melhores soluções. O próximo passo é o que a gente chama de mentalidade de abundância. Dentro da mentalidade de abundância, a gente entende que
quanto mais a gente produzir as soluções, geração de ideias, leque de alternativas, a gente está cada vez mais produzindo excelência. A gente brinca que não é à toa que o cinema americano ele hoje é tido como o melhor do mundo, porque ele produz muito. Dentro desse muito vai ter muita merda, mas tem muita coisa lá que é boa. Por quê? Porque existe uma profusão da questão técnica a ser, ter uma questão de ser commodity, estar tecnicamente bem, e à medida que eu coloco um roteiro legal, que eu tenho uma interpretação legal, que eu tenho um figurino legal, eu consigo ter uma obra de arte mais destacada perante as demais, porque eu produzo muito, a questão de então olhar com abundância. A última delas é a questão de que a gente chama de colaboração criativa. Então, é de se permitir olhar para que uma solução, um problema, desculpa, ele não tem necessariamente somente uma solução de uma perspectiva. Então quer dizer que eu aqui, enquanto gestão recursos humanos, eu posso entender uma solução de um jeito, marketing do outro, vendas do outro, processos outro, financeiro outro, presidência outro, acionistas outro, e ao mesmo tempo trazer tudo isso para um grande caldeirão onde a gente tem que pensar que tudo isso tem que fazer parte da solução. Não é por um olhar. E é, ao máximo, não excluir nenhum. É trazer tudo para essa colaboração criativa. Então, para finalizar, resgatar a grande fio condutor desse livro, que é trazer de volta para a gente, enquanto ser humano, a essência criativa. É nos trazer a confiança de poder criar e, ao mesmo tempo, enquanto isso está atrelado ao nosso propósito enquanto ser humano, de resgatar aquele fiozinho de propósito que a gente tinha lá na infância, que às vezes foi perdendo, e que pra gente, falando por mim, que sou criativo, de certa maneira, eu preciso estar sempre trazendo isso, mas ao mesmo tempo convivendo com N gestores, empresários, etc. A gente tem que precisa estar colocando essa pulguinha atrás da orelha para dizer, cara, te permite trazer aquilo que está na tua essência, literalmente libertar o teu propósito para ser criativo. Então, se fez sentido para ti esse vídeo, se em algum momento tu te enxerga tendo bloqueios, se em algum momento tu te enxerga quando tu não teve bloqueios, se em algum momento tu já se percebeu por que eu parei, ou por que eu quero seguir, então comenta comigo, traz aqui embaixo a tua contribuição, e se tiver alguma dúvida que eu puder também contribuir contigo, traz pra gente. Muito obrigado e tamo junto. Um abraço. Pensando do ponto de vista de análise técnica das possibilidades de uma... É que ele vai seguir. Hey! Então tá, então...